Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vou falar sobre o RZTR, o Risa Terrax, mais um mês aí acompanhando. Vai ser um vídeo rápido como foi dos últimos meses, porque o fundo tá sem novidade. Ele simplesmente está só reportando os resultados, sem nada de novo. Para quem já teve uma emoção atrás da outra o ano passado, agora o fundo está praticamente colhendo os resultados. Mas bora para o relatório de março. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de março do RZTR. O fundo está com dividend yield de 14,95, cota de mercado 80,9. Vamos ver quanto fechou hoje. RZTR 11, 91,29, né? 91,29, deu uma boa valorizada aí. Quer dizer, uma boa nem tanto, né? Valorizou um pouquinho em relação ao que fechou março. Dividendo de 1,05, como já era previsto. Inclusive está no guidance de pagamento deles até o meio do ano. Manter mais ou menos esse padrão, que está muito em função do ganho de capital que ele teve e vai ter por um bom tempo. 22 ativos, cota patrimonial em 96,64. E aqui que tá, pessoal, a grande questão é que a cotação de mercado do RZTR, por mais que pareça descontada em relação ao valor patrimonial, ela tá, na minha visão, ela tá justa, porque ela reflete muito o cenário do fundo hoje. Por quê? Lembrando, pessoal, o RZTR ele é um fundo de tijolo, porém ele é muito mais fundo de papel do que fundo de tijolo pela dinâmica. Mais de 80% dele é o fundo compra a propriedade, só que ele dá o direito de recompra para o vendedor, pelo mesmo preço que ele pagou. Então ele só vai receber o arrendamento. Então é como se ele fizesse um pré-fixado com o vendedor e o vendedor vai lá. Então ele não tem ganho de capital, ele não tem valorização do ativo. E a taxa média de arrendamento é de 15,24. E hoje a gente está com a taxa de juros a 14,25. Ou seja, nós estamos com o RZTR com menos de 1% de spread. E aí, obviamente, que o mercado reflete isso. E eu sempre falei isso, pessoal, o grande risco do RZTR, em termos de preço de cota, não em termos de desenvolvimento do fundo, é taxa de juros de curto prazo, porque aqui a gente pode comparar com as taxas de juros de curto prazo, tá? Então aqui falando sobre acompanhamento da safra, né? Tá aqui, pessoal, eu grifei aqui, mas é mais falando do Mato Grosso, no Centro-Oeste a soja já foi praticamente colhida, já iniciou um plantio do milho safrinha, Mato Grosso bom desenvolvimento, porque teve chuva boa, Goiás o volume adequado de precipitação beneficiou a colheita. Paraná, condições gerais positivas, escassez de chuva e calor excessivo comprometeram o potencial. Tocantins, mesmo com redução de chuvas, tem mantido boas condições. E aqui, pessoal, assim, esse é mais um resumo das propriedades do fundo que eles mantêm aqui. Falando sobre as commodities, aqui a gente já falou em outros fundos, não tem muita necessidade. Fundo gerou 1,05, pagou 1,05, tem muito da questão do próprio valor que ele está recebendo do ganho de capital, que inclusive ele coloca aqui dentro do arrendamento, gerou 1,05, pagou 1,05. Aqui ele coloca a questão das duas fazendas, que é um grande potencial que o fundo tem, aqui é o ganho de capital mesmo, ele vender mais caro do que pagou. Claro que eu sempre gosto de falar que o RZTR ele tem um potencial imenso caso o proprietário não pague o arrendamento. Porque o fundo paga a fazenda com valor muito baixo. E como ela já está no nome do fundo, se o arrendatário para de pagar, automaticamente é cancelada a opção de compra. Ou seja, a propriedade continua com o fundo e ele pode vender essa propriedade num valor num valor de mercado, que é muito superior ao que ele pagou. E aí ele tem um potencial de ganho enorme. Foi o que já aconteceu com o fundo, mas é claro que nenhum vendedor quer perder sua propriedade. Ele simplesmente emprestou a propriedade para o fundo para ter fluxo de caixa, e aí depois de um certo tempo ele vai lá e recompra a propriedade na hora que ele tiver melhor estabelecido. E aqui eu falei da questão que é o principal risco hoje do RZTR em termos de valorização de cota ou redução ou manter no patamar enquanto a taxa de juros estiver alta. Este vai ser um fundo que dificilmente vai se valorizar, mesmo que a gente veja um cenário de juros futuros aumentando. Pode ser que ele seja meio que um efeito manada, mas não tem fundamento ele aumentar em função dos juros futuros. Esse é o fundo que de fato a Selic impacta bastante por causa do retorno
dos arrendamentos do fundo. Inclusive no vídeo que eu falei sobre os 3 fundos que se beneficiariam com a queda da Selic, ele é um desses fundos, né? Aqui o Guidance até o meio do ano, entre 1 e 1,10, estão pagando 1,5, o que dá um baita retorno em função do preço da cota. Aqui os portfólios, Land Equity, Buy to Lease e o Sale Leaseback, né? Sale Leaseback, Buy to Lease e o Land Equity sendo o ganho de capital. E o Buy to Lease e o Sale Leaseback, as operações onde o fundo tem o vendedor tem a opção de recomprar o ativo. Beleza, pessoal? É isso. Sem novidades esse mês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.